campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, amigos! Olá, irmãos! Sejam todos bem-vindos. Obrigada por estarem nos acompanhando em mais esse trabalho, que é um trabalho assim que mexe conosco, com a nossa vida. Opinião Espírita é o nome deste livro que nós estamos dando continuidade na leitura hoje. E este é o dia que a gente vai ler o capítulo 44. Esse livro, então, é psicografia, de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, com a orientação dos espíritos Emmanuel e André Luiz. E agora me dei conta também que é Emmanuel, André Luiz e Kardec, como eles nos remetem em cada capítulo a uma das obras decodificadas por Kardec. Então nós estamos trazendo, na verdade, mensagens desses três grandes irmãos. Então que a gente possa refletir com eles, e aprender com eles, tá? E então esse capítulo 44, o título é Silício e Vida. Então, silício era aqueles ferros às vezes com pontas, ou umas cordas grosseiras feitas assim com crinas de cavalo, que as pessoas usavam sobre o corpo como uma forma de se punir por alguma coisa, diretamente em contato com a pele, aquilo como uma punição. Então ele está nos falando sobre o silício, o sofrimento e a vida, E aí vamos para o capítulo 5 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 26. Então esse capítulo 5 é aquele capítulo que fala sobre os aflitos, bem-aventurados os aflitos. É um capítulo bem longo e que nos ampara, nos consola muito também, Então vamos lá, ao Evangelho. No capítulo, nesse item 26, é um item também bem longo, que fala sobre provas voluntárias e verdadeiro sacrifício. Muitos perguntam se é permitido ao homem suavizar suas próprias provas. Essa questão equivale a uma outra. É permitido a alguém que está se afogando procurar se salvar? Alguém que tem um espinho cravado, retirá-lo? Alguém que está doente, chamar um médico? As provas têm por objetivo exercitar a inteligência, a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição humilde e difícil, para se ver obrigado a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar sem lamentações as consequências dos males que não podemos evitar. Consiste também em continuar na luta, em não agir com desespero se for mal sucedido, e nem com displicência, porque isso seria mais preguiça do que virtude. Uma vez que Jesus falou, bem-aventurados os aflitos, existirá mérito em procurar aflições para agravar as provas por meio de sofrimentos voluntários, de silícios? A isso poderei muito claramente responder: sim, existe um grande mérito quando os sacrifícios e as privações têm por objetivo o bem do próximo, porque isso é fazer a caridade através do sacrifício. Não quando a finalidade é apenas favorecer a si mesmo. Nesse caso, é egoísmo. Aqui existe uma grande distinção a ser feita. Contentem-se com as provas que Deus lhes envia e não aumentem a carga por vezes já tão pesada. Aceitar as provas sem lamentações e com fé é
tudo o que ele quer. Não enfraqueçam o corpo com privações inúteis e torturas desnecessárias, pois precisam de todas as forças para realizar suas tarefas na terra. Torturar voluntariamente o corpo é transgredir a lei de Deus, que dá a cada um os meios de sustentá-lo e fortificá-lo. Enfraquecer o corpo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usem, mas não abusem. Esta é a lei. O abuso das melhores coisas também traz sua punição e acarreta consequências inevitáveis. Outra coisa é o sofrimento que alguém impõe a si próprio para aliviar a dor do próximo. Se suportarem o frio e a fome para aquecer e alimentar aqueles que precisam, e se o corpo sofrer em consequência disso, eis o sacrifício que será abençoado por Deus. Tem sua verdadeira recompensa aqueles que deixam suas casas para irem a uma habitação miserável levar consolação, que sujam suas mãos cuidando de chagas alheias, que se privam do sono para velar a cabeceira de um doente, que utilizam da sua saúde praticando boas ações. As alegrias do mundo não ressecaram esses corações e não deixaram que eles adormecessem em meio aos prazeres ilusórios da riqueza. Esses são os verdadeiros anjos dos pobres abandonados. Aqueles que se retiraram do mundo para evitar suas seduções e vão viver no isolamento, que utilidade terão na terra? Onde está a coragem para enfrentar as provas, uma vez que fogem da luta e abandonam o combate? Se quiserem um sacrifício, apliquem sobre sua alma e não sobre o seu corpo. Castiguem o seu espírito e não a sua carne. Sacrifiquem o seu orgulho. Recebam as humilhações sem queixas. Pisem em seu amor próprio. Aguentem a dor da ofensa e da calúnia, que torturam mais que a dor física. Eis o verdadeiro sacrifício, cujas feridas serão contadas, pois atestarão a coragem de vocês e a submissão à vontade de Deus. Então, esse capítulo foi ditado, está assim, um anjo guardião, é quem assina esse capítulo. Paris, 1863. Preciosa lição. Vamos ver o que os nossos irmãos trazem acerca desse capítulo. Cilícios para ganhar os céus? A infinita bondade abençoe a quem os pratique de boa fé. No entanto, convém recordar que o apelo divino solicita misericórdia e não sacrifício. Nessa legenda, a lógica espírita aconselha disciplinas edificantes e não rigores inúteis, austeridades que rendam educação e progresso, regimes que frutifiquem compreensão e benemerência, cooperação por escola e trabalho, exprimindo aprendizado espontâneo. Quando tenhas uma hora disponível, acima do repouso que te restaure, canaliza a atenção e força para que se atenuem os sofrimentos da retaguarda. Um minuto de carinho para com os alienados mentais ensina a prever, a preservar o próprio juízo. Alguns momentos de serviço junto ao leito dos paralíticos articulam preciosa aula de paciência. Simples visita ao hospital diminui as ilusões. Cozinhar prato humilde a benefício dos que não conseguem assegurar a subsistência impele a corrigir os excessos da mesa. Costurar em socorro dos que tremem desnudos auxilia a esquecer extravagâncias de vestuários.
entregar voluntariamente algum recurso nos lares desprotegidos, criando reconforto e esperança, imuniza o flagelo da usura e contra a voragem do desperdício. Amparar em pessoas aos que vagam sem rumo ensina respeito ao lar que nos aconchega. Cilícios para conquistar os talentos celestes? Façamos aqueles que se transfigurem nas obras de fraternidade e elevação por melhorarem a vida, melhorando a nós mesmos. Não ignoramos que tanto o planeta terrestre quanto as criaturas que o povoam jazem vivos em pleno céu. Entretanto, jamais contemplaremos a luz divina do céu que nos circunda, sem acendê-la em nós. Muita beleza, né? Então, fazendo a nossa parte. Ele fala assim que a gente utiliza aquela hora a mais que não é para tu deixar de repousar e descansar, mas aquela hora que está além da tua necessidade do repouso, porque o repouso é uma necessidade, trabalho até o limite da sua necessidade de repouso. Faz o repouso, mas separa uma horinha também para se ocupar com o outro, para se beneficiar de alguma maneira o outro, né? O nosso irmão. Isso ele vai nos mostrando, assim, delineando que se a gente tiver com uma hora nós já podemos fazer diferença na vida de alguém. E aí eu fico pensando na nossa uma hora que a gente usa na prática do Evangelho, né? Que temos usado a prática do Evangelho através dessas reuniões que agora acontecem a nível virtual, online, né? É uma hora ricamente ocupada e que beneficia tantos, né? Então, que a gente tenha a sabedoria de administrar e compartilhar os recursos, a boa palavra, o carinho e o afeto com quem esteja precisando. Um abraço a todos, irmãos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site